Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma das ameaças digitais que mais tem crescido no mundo, o ransomware. Pensa nele como uma espécie de extorsão, só que acontece toda no ambiente digital. E olha, está se tornando cada vez mais comum e, infelizmente, mais perigosa também. Bom, vamos entender isso direito. Vamos imaginar uma situação por um instante. Aquelas fotos de família, documentos de trabalho, projetos pessoais, de repente, tudo inacessível. Dá para ver os arquivos ali, mas não dá para abrir. E aí, uma mensagem aparece na tela exigindo um pagamento para ter tudo de volta. Essa é exatamente a realidade de um ataque de ransomware. Essa analogia é perfeita para a gente entender o conceito. O criminoso não leva os dados embora, pelo menos não no começo. Ele simplesmente tranca tudo onde está e fica com a única chave. Basicamente, ele transforma os arquivos em reféns dentro do próprio computador da vítima. Para a gente entender bem essa ameaça, vamos seguir um caminho claro. Primeiro, vamos definir o que é esse tal sequestro de dados. Depois, vamos ver como o ataque acontece na prática, os tipos de ameaça que existem, um pouquinho da história por trás disso e, claro, o mais importante, como a gente pode se proteger. Certo, vamos começar pelo básico. O que é exatamente essa forma de sequestro digital e por que ela é tão preocupante? A definição é bem direta. Ransom, em inglês, quer dizer resgate. Então é um programa de computador malicioso, um malware, que foi criado com um único objetivo: obrigar a vítima a pagar. E ele faz isso deixando os dados da pessoa completamente inúteis, sem uma senha secreta, uma chave. Os riscos aqui vão muito, mas muito além de só perder arquivos. Tem, claro, o sequestro dos dados e a extorsão. E vale dizer que pagar não garante nada. Mas existem duas ameaças que podem ser ainda maiores. Para uma empresa, a interrupção das atividades pode ser fatal. E a tática mais recente é a ameaça de vazamento. Os criminosos não só trancam os dados, mas ameaçam expor segredos para o mundo todo. Agora que a gente já entendeu o que é e quais são os riscos, vamos dar uma olhada em como, na prática, um ataque desses acontece, passo a passo. Aqui está o segredo que faz o ransomware ser tão eficiente. A criptografia que ele usa é fortíssima. Pensa na chave pública como um cadeado aberto que o criminoso manda para o computador. O malware usa esse cadeado para trancar todos os arquivos, só que a chave que abre esse cadeado, a chave privada, fica só com o criminoso. É por isso que é praticamente impossível arrombar essa fechadura digital. O processo costuma seguir 3 etapas. Primeiro, a infecção, que quase sempre depende de um vacilo da vítima, tipo clicar num link ou num anexo suspeito. Depois, vem a parte mais perigosa, a criptografia. Ela acontece em silêncio, em segundo plano, sem que a pessoa note. Quando tudo termina, o ataque se revela com a nota de resgate. É uma mensagem na tela explicando o que aconteceu e exigindo pagamento, quase sempre em criptomoedas, que são mais difíceis de rastrear. É bom saber que existem diferentes estratégias de ataque, sabe? Vamos analisar as principais categorias. Basicamente, a gente tem duas grandes famílias. O ransomware bloqueador é mais direto. Ele trava o computador numa tela de resgate e pronto. Não dá para usar mais nada. Já o crypto-ransomware, que é o mais comum e perigoso hoje em dia, deixa o computador funcionando, mas criptografa os arquivos um por um. O efeito psicológico dele é bem forte, porque a pessoa vê os próprios dados, mas não consegue acessar nada. E é aqui que a coisa fica ainda mais séria. A extorsão dupla é uma evolução dessa tática. Antes de criptografar, os criminosos copiam os dados mais sensíveis da vítima. Agora, a ameaça não é só perder o acesso, mas também ter informações privadas, fotos ou segredos de uma empresa publicados na internet. Isso muda tudo, porque até quem tem backup se sente pressionado a pagar para evitar o vazamento. E para piorar, o ransomware virou um serviço. Nesse modelo, que a gente chama de RAS, um programador cria o malware e aluga para outras pessoas. Elas realizam os ataques e dividem os lucros. Funciona como uma franquia do crime, o que permite que gente com pouco conhecimento técnico consiga lançar ataques bem sofisticados. E isso, claro, aumenta muito o número de ameaças por aí. Essa ameaça não apareceu do dia para a noite, ela tem história que mostra bem como foi evoluindo ao longo das décadas. O primeiro caso que se tem notícia é de 1989, com o tal do AIDS Trojan. Mas foi lá em 2013 que o CryptoLocker definiu o modelo que a gente vê hoje, usando criptografia pesada e pedindo Bitcoin. Em 2017, o WannaCry causou um caos global, mostrando o poder do ransomware que se espalha sozinho pelas redes. E em 2019, o Maze inaugurou essa era da extorsão dupla, que é a grande ameaça que vivemos hoje. Para se ter uma ideia do impacto no mundo real, o ataque WannaCry, sozinho, causou um prejuízo estimado em mais de 4 bilhões de dólares.
Isso afetou hospitais no Reino Unido, empresas de transporte no mundo todo, milhares de organizações. Isso mostra que as consequências são bem concretas e bem caras. Certo? Chegamos na parte mais importante. Já entendemos a ameaça, agora vamos focar na solução. Como é que a gente se protege disso? O ponto central é este aqui. A defesa mais poderosa contra a perda de dados por ransomware é ter cópias de segurança, os famosos backups. Se os arquivos estiverem salvos em outro lugar, um lugar que não esteja conectado ao computador, é possível simplesmente restaurar tudo e ignorar a chantagem do criminoso. Além dos backups, a prevenção é a alma do negócio. Manter tudo atualizado fecha as portas que os criminosos usam para entrar. Um bom antivírus funciona como segurança. E o mais importante de tudo é a nossa atenção. A grande maioria dos ataques começa com um clique sem pensar. Separar o uso pessoal do profissional também ajuda a diminuir bastante os riscos. Essa ideia, aliás, é reforçada por órgãos especializados no assunto. A recomendação deles é sempre criar várias barreiras de defesa. Não existe uma solução mágica, única. A segurança é um conjunto de boas práticas que começa com a conscientização das pessoas para que elas saibam como evitar a infecção logo de cara. E a gente termina com essa reflexão. O ransomware se aproveita da ideia de que nossos dados digitais são muito preciosos e muitas vezes não podem ser substituídos. A pergunta que fica é, será que estamos tratando esses dados com o cuidado que eles realmente merecem? A preparação é o único jeito de garantir que a resposta a uma nota de resgate não seja de pânico, mas sim de tranquilidade.